Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, agora no livro de Atos, capítulo 1. Você que já conferiu a nossa introdução a semana passada ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, seja bem-vindo agora ao capítulo 1. Esse estudo bíblico é maravilhoso, esse livro de Atos é sensacional, é um livro riquíssimo, é o corpo de Cristo em movimento, como começou ali a igreja do Senhor Jesus Cristo após a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. É muito importante que a gente participe desse estudo bíblico, que a gente se envolva nessa palavra, cresça com essa palavra e pratique a palavra de Deus enquanto corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Meu nome é Idiomar, eu sou pastora da comunidade evangélica da Vitória. E este capítulo 1, ele já se inicia com Jesus sendo visto subindo ao céu. Olha que maravilha! E após a sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias. 40 dias falando sobre o reino de Deus. Olha que maravilha que é que o Senhor Jesus não ressuscitou e foi correndo de volta lá para o céu, onde é o lugar dele. Não, ele ainda ficou 40 dias diante de muitas testemunhas, ele se apresentou, diz a palavra de Deus, vivo, e falando, e explicando, e revelando as maravilhas do reino do Senhor. Então, você entende daí que a prioridade do Senhor Deus é que a gente participe do seu reino. Ele fala na sua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, aqui, depois, então, de ter sofrido, o Senhor Jesus apareceu, né, perante todas essas testemunhas, e tudo isso, para quê? Para que a gente seja testemunha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi indagado naquele momento, uma pergunta que ficava muito latente, a expectativa daquele povo de ver a restauração ao reino para Israel. E o Senhor respondeu: não cabe a vocês saber o tempo e a estação que Deus, ele reservou para si. Deus Pai reservou para si esse tempo, essa estação, para que a gente soubesse apenas na hora certa. Então, ele não revelou a hora, o dia. E o Senhor já falara em Mateus 24, ele já falara que o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus, ninguém sabe, apenas o Pai. Então, muitas pessoas tentam adivinhar esse momento, mas sempre caiu no erro, caiu porque eles inventaram um dia e não deu certo, e acabou que todo mundo ficou sabendo que aquilo não era a realidade. A realidade é essa, ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas quando eles olhavam Jesus subindo ali nas nuvens,
teve um determinado momento que o Senhor Jesus foi ocultado, não dava mais para vê-lo. Então, apenas as nuvens as pessoas viam e 2 anjos. E os anjos, então, se dirigem ao povo e diz assim para o povo: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma, ele vai descer do céu entre as nuvens. Então, aí essa grande revelação, eles não ali tiveram a resposta da data exata, mas a forma que ele viria foi confirmada. E que gloriosa promessa que é: o Senhor vai voltar. E também naquele momento, queridos, eles receberam uma ordem, uma orientação: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O Senhor Jesus ali iria, naquele momento, dar as coordenadas, as instruções. É para ficar em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. Que promessa é essa? A promessa da descida do Espírito Santo de Deus, do revestimento do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor Jesus falou: vocês vão receber poder, poder virá do céu sobre vocês, do Espírito Santo de Deus. E vocês vão ser, então, minhas testemunhas. Note que ali aquelas pessoas eram testemunhas, muitas delas, de todo o ministério de Jesus. Da morte, foi público e notório. Aquela crucificação foi em público. O fato deles constatarem que o Senhor Jesus morreu também ao colocar aquela lança ali na presença de quem quisesse ver, dos soldados, autoridades romanas daquela época, foi público. Então aquelas pessoas eram testemunhas da morte, eram também testemunhas da ressurreição. E agora estavam sendo testemunhas da ascensão, da subida do Senhor novamente ao céu, aonde ele está agora, assentado à direita do Deus Pai. Então, tudo aquilo eles tinham visto e vivido, experimentado, eram testemunhas oculares. E eles estavam recebendo, então, agora, esta ordem, esta missão de ser testemunhas do Senhor Jesus. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Olha só que o Senhor fez questão de citar Samaria, porque os judeus e os samaritanos tinham aquela diferença de um não suportava o outro, mas o Senhor falou o quê? Vocês vão ser testemunhas em Samaria também. Vão ser testemunhas. Samaria até os confins da terra. Glória a Deus, porque Brasil, né, confins da terra, que recebeu esse evangelho, porque alguém veio aqui e testemunhou. Então, esta ordem do Senhor Jesus ali era o quê? Sejam testemunhas. Vocês estão vendo aqui tudo, vocês viram. Então, vocês vão indo e vão sendo testemunhas. Note que é enfatizado o batismo de João, confirmado que era para continuar batizando, esse batismo nas águas.
lembrando que o Senhor Jesus foi batizado na idade adulta, aquele João Batista que fez o batismo, inclusive, do próprio Senhor Jesus, que se batizou para ser e dar o exemplo. João Batista batizou nas águas, e haveria um outro batismo. Então, esse agora, que era para eles ficarem esperando ali em Jerusalém, que era o batismo com o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa do Senhor Deus iria se cumprir. Então, esses dois batismos estão aqui sendo enfatizados: batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E aqui, então, o Senhor, ele fala, né, que não era para ficar pensando em tempo, quando vai ser, quando não vai ser, mas era para eles ficarem ali em Jerusalém, deu o lugar certinho. Naturalmente, se alguém falou, eu vou dar uma saidinha, depois eu venho, ele, se não estava ali em Jerusalém na hora da descida do Espírito Santo, perdeu esse evento, perdeu o cumprimento da promessa do Senhor, que falou para eles não saírem de Jerusalém. Então, que maravilha é saber que Deus, ele já muito tempo antes, lá atrás no Velho Testamento, ele já tinha anunciado que haveria de ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Lá já desde o Velho Testamento, o Senhor já avisara. Então, estes dias estariam ali próximo a se cumprir. Esses 40 dias que o Senhor ficou na terra, sendo se apresentando vivo para as pessoas, para que houvessem várias testemunhas de que ele estava ali vivo. O número 40, a gente vê na Bíblia, significa momento de transição. No Velho Testamento, quando Moisés, eles ficaram ali com o povo 40 anos no deserto, esse número 40 significava um espaço de 40 anos para uma transição que eles sairiam da escravidão do Egito para a terra prometida, para a liberdade. Então, o derramar do Espírito Santo, Pentecoste, o jubileu ali, 50 anos que é o jubileu, esse número 50 do jubileu também significa liberdade. Que liberdade? Quando o Senhor venceu a morte ao ressuscitar, nós fomos incluídos com ele na sua morte e na sua ressurreição, então somos testemunhas pela fé da ressurreição do Senhor. A morte está intrinsecamente ligada ao pecado, porque quando houve o pecado é que iniciou-se a morte para o ser humano. E o Senhor Jesus, vencendo a morte, venceu o pecado na cruz. Então, aquele que não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor, que é o presente, o dom imerecido que a gente recebeu de Deus através de Jesus. Então, nós não estamos mais debaixo da lei no Novo Testamento agora, debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça, né? Que Paulo explicou muito bem lá nas epístolas às igrejas. E não estando mais debaixo da lei, estando debaixo da graça, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Então a gente se considera morto para o pecado e vivo para Deus. A dívida foi totalmente paga na cruz do Calvário, a dívida do pecado da humanidade. Então, todo aquele que crê não vai mais perecer no inferno, mas vai ter a vida eterna
com Deus, na presença de Deus, no local onde o Senhor foi preparar. Em João 14, ele falou: vou preparar um lugar para vocês lá na casa do meu pai, porque lá tem muito lugar. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Que maravilha! Então, creia nesse Deus, creia nesse Jesus, creia na morte, na ressurreição, na subida do Senhor ao céu. Então, eu quero pedir novamente para você ler todinho este capítulo, para que você, ao ouvir esse vídeo, esses comentários, no seu coração, você vá crendo ainda mais, recebendo este poder. O Senhor Jesus falou que aquele que pedir o Espírito Santo ao Pai vai receber, porque até os maus, os pais que são mais maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, o Espírito Santo vai dar aquele dínamo, aquele poder para que a gente possa ser testemunha, aquela ousadia para que a gente possa ser testemunha do Senhor Jesus, porque ele falou: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Testemunhar, fazer discípulos de Jesus ao que você prega. Ensina a palavra, ensina a pessoa a obedecer a Jesus. Faz um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Você está capacitando a pessoa que também, ao receber, ao momento que é a outra pessoa que você evangelizou, testemunhou, você vai mostrar que ela pode pedir o Espírito Santo, e o momento que ela recebe o Espírito Santo, ela também vai ser testemunha, e olha só, vai testemunhar para outro. E é assim que este evangelho da luz do Senhor Jesus, da cruz de Cristo, chegou até mim, chegou até você. Começou ali, uma testemunha, o outro, e chegou até aqui, até nós. Graças a Deus pelo seu dom, pela sua misericórdia e pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Muitas vezes a gente vai testemunhar, mas a obra do convencimento pertence ao Espírito Santo. Então você testemunha e entrega na mão de Deus, que o Espírito Santo, aquela semente da palavra que a gente lança ao próximo, a semente vai ser, então, desenvolvida, dar fruto pela obra do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo também, ele vai nos ensinar todas as coisas e nos guiar no caminho certo. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo de Deus, ele tem essa grande capacitação de consolar. O próprio Jesus, num determinado momento, ele tomou a palavra na sinagoga e disse: hoje se cumpre diante dos olhos de vocês. Então, aquelas pessoas eram testemunhas. Esta palavra, o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor, e ele me ungiu para dar vista aos cegos, para pregar boas novas e libertação àqueles que estavam presos. E o Senhor Jesus, então, nesse momento, tinha que subir ao céu para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo, então, é o bastante representante do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, nessa época que é chamada a época da graça do Senhor Jesus Cristo, que foi dada para nós pelo grande amor de Deus, que nos amou tanto a ponto de nós sermos chamados, sermos feitos filhos de Deus. É lindo que quando Jesus
ressuscitou e foi visto por Maria, ele disse assim: vai e conta aos meus irmãos que o que vocês estão vendo, que eu já estou ressuscitado, como eu falei para vocês já que iria acontecer. E o que eu acho tão interessante, eu quero compartilhar agora com você, é que o Senhor Jesus, lembra o que aconteceu? Momentos antes dele ser crucificado, o discípulo dele, Pedro, negou Jesus, largou ele lá sozinho. Os outros discípulos, onde estavam? Então, quando ele ressuscitou, ele poderia dizer: vocês, hein, me deixaram lá para ser crucificado, cadê vocês, me abandonaram? A Bíblia cita só João esteve ali nos últimos momentos com ele, e as mulheres, né, Maria, a mãe. Então, mas e os outros? Mas quando ele ressuscitou, ele chamou os discípulos de meus, vai e conta para os meus irmãos. Por quê? Porque ali se formara então a família. Deus era Pai e o Senhor Jesus. Então, comprou com seu sangue precioso as nossas almas para que a gente pudesse ser parte da família de Deus, irmãos de Jesus, filhos do Deus Altíssimo. Esta grande obra da cruz que fez com que nós nos tornássemos irmãos de Jesus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Olha, família mesmo, né? Quando o pai de uma pessoa que possui muitos bens falece, ele recebe a herança, e a herança é repartida, se tiver irmãos, pelos filhos do falecido. Então, neste instante do novo momento, a nova aliança, o Novo Testamento, que é de testamento de herança, né? A nova aliança nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso ele disse: vai e avise e conta para os meus irmãos que, olha, ele fala, penso eu com muita alegria, eu fiz a obra que eu tinha que fazer. Agora somos irmãos, agora somos herdeiros, agora somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E agora o Atos dos Apóstolos é a igreja em movimento, a noiva de Cristo ali, começando então, recebendo o revestimento para poder ser testemunha de Jesus. Que grande e maravilhoso privilégio, que honra poder ser testemunha do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Pense nestas coisas, pense mesmo, como igreja do Senhor. Começou ali naquele momento a igreja do Senhor Jesus após a morte, ressurreição e ascensão, que é a subida do Senhor Jesus ao céu. Pense bastante nisso, porque eu e você somos parte da família de Deus, do corpo de Cristo, a esposa que será a esposa noiva do Cordeiro, que é Jesus, a igreja, o corpo de Cristo em movimento. Espero você para o capítulo 2, então, que vai ser o máximo, vai ser a hora que o Espírito Santo desce
sobre aqueles que acreditaram na promessa de Deus, estavam ali reunidos, obedecendo a ordem do Senhor de ficar esperando em Jerusalém. Deus te abençoe. Até lá. Muita paz.